estava meio desviado, né? Não estava indo para a igreja. É quando o diabo usa as coisas materiais, né? Para não desviar do caminho dele, né? Mas Deus é mais forte e mais uma vitória ou venceu. Então, nessa época, nessa fase que eu passei, eu estava de entregar, já tinha, graças a Deus, eu já finalizei meu ensino médio, que é uma benção, né? E só que depois disso, Deus usou, né, o aparelho celular, né, porque muitas das vezes, hoje em dia, né, se for um dos erros dos crentes hoje em dia, né, é o aparelho celular, né, chama muita atenção. Só que aí acontece, eu perdi muitas bênçãos de Deus por esse objeto, né, mas Deus é mais forte que eu pulei um muro, né? Só que eu teve uma fase também que eu estava em cima do muro, eu não sabia em que lado que eu ficava, né, meus irmãos? Eu estava indeciso. O diabo faz de tudo, né, para te derrotar, mas Deus é mais forte. Quando o cristão segue os caminhos dele, quando ele é de oração, né, pode acontecer o que for, mas Deus é maior, né? E não há inimigo que vence, não. Não é. Eu sou um testemunho que eu quero que vocês confiem em Deus. Nada nessa vida é impossível. Quando você pede socorro a Deus, meus irmãos, para Deus nada é impossível. Né? E então, como eu estava dizendo, eu estava abatido, né, por umas fases de família, né? Só que eu meio que falei, eu acho que se eu voltar para Deus, pode resolver. Você vê que até nisso o diabo coloca dúvida no nosso coração, sabe, né? E eu chorei, eu comecei a chorar e falei, Deus, o Senhor sabe o que eu quero, eu quero servir o Senhor. E eu quero que o Senhor coloque uma decisão no meu coração de servir o Senhor todos os dias. É isso aí, meu filho. Esse é o nosso propósito na terra. Servir Deus até que Ele volte. Deus morreu por nós naquela cruz, não foi à toa. E eu pensei, se eu voltar para Cristo, talvez pode melhorar, talvez não. Mas eu fui um dia numa igreja e Deus falou comigo. Deus usou um nome e falou assim, meu jovem, essa é a pior fase, eu te entendo. Mas a melhor coisa que você vai fazer é seguir Jesus. Essa foi uma resposta tão sincera que eu levei tudo. Eu simplesmente, Deus falou no meu coração e eu senti que era Deus. Quando Deus fala, você sempre quer de Deus. Então, naquela noite, eu voltei para casa com aquela palavra confirmada aqui no meu coração, que era realmente de Deus. E nessa época, eu fui quase um ano, quase procurando atrás de um emprego. E não dava certo. É porque Deus coloca nós no deserto para nós aprender. Porque conforme dos erros que nós fizemos antigamente, Deus coloca nós no deserto para nós aprender. Né, meus irmãos? Deus é amor, mas Ele é justiça também. E depois daquela noite eu orei, entreguei a minha vida novamente a Jesus. E naquele mesmo dia da noite, lá no culto, né? Eu aceitei meu Jesus, eu reconciliei de novo, graças a Deus. E esse é um testemunho, meus irmãos, que
que eu fico feliz em encontrar. Eu quero que os irmãos não percam a fé que vocês têm. Amém, Jesus. Jesus é maravilhoso, você não sabe como. E eu quero dizer, e depois de uma semana, que é um amigo meu, que eu considero como irmão, ele se chama Danilo, poucos irmãos conhecem, que é a minha tia, meu primo, e ele me indicou que é um emprego, né? Mas ele sempre me indicava e não dava certo. Não dava. Mas naquele dia é porque Deus viu que eu voltei para ele. Aleluia. E quando volta para Cristo, tudo é do plano dele. E simplesmente naquele dia eu estava meio assim, né? Tava lá. Irmão Danilo, eu não sei se vai dar certo não, mas eu posso tentar. Né? E fui naquele mesmo dia. Eu fui lá nesse local em caminhamento, né, pro serviço que eu ia, né, se fosse certo, né, que... Aí tá, e eu peguei a papelada toda, né, e já marcaram a entrevista depois de 2 dias, meus irmãos. Aí cheguei na entrevista, deu certo, né, pela minha primeira entrevista, né, de serviço de carteira assinada, foi o meu primeiro serviço, né? E eu fico maravilhado como é que Deus abençoa a vida de cada um, né? Deus é justo com as coisas dele. Quando ele promete, pode demorar o que for, mas ele é homem, ele é Deus de palavra. E Deus não fala com a palavra dele. E eu quero fortalecer a fé dos irmãos com esse testemunho. Aí depois disso, de uma semana, aí depois na entrevista, né, eles falou que eu tinha que esperar mais um período, né, de umas 4 semanas, praticamente um mês. Meus irmãos, você acredita que em um mês, menos de um mês, umas 5 semanas, umas 4 semanas, eles mandaram mensagem, uma foto, né, falando que eu estava contratado. Isso aí é uma bênção na minha vida, porque eu fico até maravilhado de contar. Deus tem me abençoado tanto que é um testemunho grande que eu tenho na minha vida. Porque se não fosse por Deus, eu não... Quem é? Não, se não é Deus na nossa vida, quem somos nós? E eu fico maravilhado em contar, tá? Esse é o meu primeiro testemunho que eu estou contando, né, da minha vida. E que pra frente conte mais, né? Porque Deus ele não dá só uma bênção, ele dá várias, né? Deus é poderoso, maravilhoso, ele ama nós, entendeu? Muito. Então é que nós correr atrás dele, sempre nós fazer o propósito dele que ele tem nas nossas vidas, né? E eu quero que fique na cabeça de vocês, tenham fé. Quando Deus está na nossa vida, não desistam. Ele sempre tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele ama todo mundo. E eu quero deixar só uma palavra aqui para vocês, né? Aqui em Salmos 23. Ele é meio conhecido, né? E é até bom eu falar, porque eu aprendi a ler nesse Salmos 23. Né? Quando os irmãos afiliam, eu... Amém? Amém. Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1 ao diante diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado